A paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos de volta aqui com o nosso estudo de Provérbios. Estamos estudando aos poucos os versículos, né? Nós estamos no capítulo 21. No áudio passado, nós paramos no versículo 4. Vamos dar continuidade hoje no versículo 5, amém? Então vamos lá? Versículo 5 diz assim: Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Esse versículo 5, eu quero ler ele também na Bíblia Viva para a gente ver como está a tradução, né? Versículo 5 da Bíblia Viva diz assim: Quem planta, quem planeja e trabalha com. Vou ler de novo, amadas. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Então é isso que está querendo dizer o versículo, né, irmãs? Eu quero ler com vocês Provérbios 10, 4. Também vai falar sobre isso. Vamos lá? Provérbios 10, 4 diz assim: o que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A gente sabe, né, que aquele que trabalha certo, quem é justo, Deus abençoa, né, amadas? Deus, ele abençoa e multiplica. Quem é corrupto, quem trabalha desonestamente, vai receber seu preço, né, irmãs? É a lei da semeadura. Vamos então para o verso 9. Verso 9 diz assim: Melhor é morar num canto de um melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Novamente, versículo sobre a mulher rixosa, né, irmãs? A gente ouve muito falar sobre a mulher rixosa. O Provérbios fala bastante sobre a mulher, né? Muito sobre a mulher rixosa, porque é uma coisa que precisa ser muito trabalhada, né, irmãs? Eu quero ler aqui com vocês mais um comentário que diz assim: A ilustração do casamento mostrada por Deus na Bíblia é a de um relacionamento muito íntimo, no qual o marido e a esposa desenvolvem-se e tornam-se amantes e bons amigos. Quero dar uma parada aqui, irmãs. Nesse comentário está falando aqui que esse versículo ele se relaciona ele está falando sobre um relacionamento muito íntimo, né? Que é o do marido e da esposa, um relacionamento muito íntimo, porque as duas vidas se tornam um. E ele se desenvolve, irmãs, e tornam-se amantes e bons amigos, né? Além de nós sermos a esposa, né, de nós nos envolvermos com o marido, termos a nossa vida íntima com o marido, nós também temos que ser amiga, né? O marido e a mulher têm que ser amigos também um do outro, né? Porque estão unindo ali vidas, duas vidas em um. É um corpo com, né, duas vidas em um corpo, né, amadas? Então, eles acabam se desenvolvendo e tornando-se amantes e bons amigos. Continuando no comentário, diz assim: o mandamento para o marido é que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e como parte do seu próprio corpo. Vou dar mais uma paradinha aqui nesse comentário, irmãs. Então, assim, o mandamento do marido, né? Ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Cristo, ele se entregou pela igreja, né? Ele se entregou como parte do seu próprio corpo. Ele se doou por nós, né? Nós somos a igreja, né? Ele se doou pelas almas, ele se doou pela igreja. Então, o amor de Cristo foi um amor muito grande, né? É um amor muito grande. Então, o mandamento para o marido é como ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Continuando aqui, amadas, o mandamento para a esposa é ser submissa ao marido e respeitá-lo. Quero dar mais uma parada aqui, irmãs. É muito polêmica essa história da mulher ser submissa ao marido e respeitá-lo, né? Eu quero ler com vocês em Efésios 5, 22 e 23. Vamos dar uma corridinha lá, irmãs? Efésios, lá no Novo Testamento. Vamos lá, Efésios 5,
Opa, Gálatas, depois de Gálatas, Efésios 5, 22 e 23 diz assim, olha, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Mas aqui é o versículo que está escrito na Bíblia, é mandamento. O mandamento para a esposa é ser submissa ao marido no Senhor, né? E respeitá-lo, né? Então, irmãs, o espírito rixoso da esposa diz: não vou ser submissa e não vou respeitá-lo. Ao invés de ser como prudente e excelente esposa, que é uma bênção para o marido por suas palavras e obras. A esposa rixosa torna miserável a vida no lar. Então, irmãs, é muito importante isso aqui. Muitas dizem, né, que não querem ser submissas e nem respeitar o marido, ao invés dela ser como prudente e excelente. Eu grifei aqui a palavra prudente. Me veio aqui na minha mente sobre as virgens prudentes e as tolas, né? As virgens prudentes, elas estavam prontas e preparadas, totalmente equipadas, não faltava nada para elas esperarem o noivo. E as tolas? Estava faltando o quê? O azeite. Elas não estavam prontas, elas não eram consideradas prudentes, eram consideradas tolas. Então, aqui, ao invés de ser como prudente e excelente esposa, uma esposa prudente. Uma esposa prudente, ela vai ser submissa e respeitar o marido. O marido prudente, ele vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher, quando ela é prudente e excelente esposa, ela é uma bênção para o marido, né? Por suas palavras e obras. E a esposa rixosa, ela torna a vida do lar miserável. Então, pelas palavras e pelas obras, é pelo jeito de falar e pelas atitudes do dia a dia, que vai mostrar se você é uma esposa prudente ou uma esposa rixosa. Tem mulheres que vivem reclamando, murmurando, criticando, brigando, condenando, né? Falando tantas coisas. Essa é a mulher rixosa. Mulher que não deixa ninguém em paz, fica criticando todo mundo. O marido chega, enche a cabeça do marido com tantas coisas. É bem verdade, irmãs, que há casos e casos, né? Há casos e casos. Casamento é uma coisa muito séria, irmãs. É uma coisa muito séria que deve ser pensado muito bem enquanto no namoro, enquanto estão conhecendo. O namoro é propriamente para isso, né, irmãs? O namoro é para conhecer um ou outro, para saber um pouquinho, porque conhecer mais mesmo vai ser depois do casamento, mas o namoro é uma prévia. O namoro, irmãs, é para saber como é a família, como é ele, qual é a conduta dele, para ter uma prévia do que é a pessoa. É bem verdade que depois que a gente casa, a gente conhece realmente quem é. Mas, irmãs, o casamento é uma coisa muito séria. Você que está me ouvindo, que está namorando ainda, tome muito cuidado, pense, ore a Deus, busque confirmação, porque o casamento, irmãs, é uma união de vidas, duas vidas em um. E para viver o dia a dia com a outra pessoa, você tem que dividir a sua vida com a outra pessoa. É muito complicado, irmãs, no dia a dia, porque você tem que entender o caráter, a personalidade da outra pessoa, você tem que saber dosar as coisas, os dois têm que saber entender um ao outro. Não vou dizer que existe casamento mar de rosas. Não, vai ter dias que vai ser chato, vai ter dias que vai ser complicado, vai ser dias difíceis, mas vão ser dias também de muitas bênçãos, de muitas alegrias, de muitas compartilhações de coisas boas. É o dia a dia. Olha, irmãs, nós mesmos, vou falar de nós mesmos, né? Você mesmo. Não tem dia que a gente acorda azeda? Tem dia que a gente acorda azeda com a gente mesmo, não é?
Tem dia que a gente acorda irritada. O marido também. Também, o marido também tem dia que ele acorda irritado. E nesses dias, às vezes, acontecem brigas, discussões. Um tá sem paciência, ou tá com problema problema financeiro, problema de saúde, ou seja lá qual for, problema na família. Aí um perde paciência com o outro, e aí a convivência começa a ficar difícil, né? Um não sabe pedir perdão pro outro. é, Então, fica complicado, irmãs. É bem verdade que quando nós estamos procurando casar, quem está procurando casar, quem está namorando, precisa fazer confirmação com Deus, ver direitinho, ore a Deus, espere Deus confirmar, espere você ter a total certeza, porque o dia a dia não é fácil, irmãs. O dia a dia não é fácil. Se a pessoa casa com um homem que não é cristão, se a mulher que é cristã casa com um homem que não é cristão, ai, minha irmã, tem que ser muito da permissão de Deus, porque é difícil, amadas. É difícil, porque você vai contradizer com muitas coisas dentro do lar. Se é um marido que não é cristão, mas entende a sua posição como cristã, não te impede de servir ao Senhor, não te impede de orar, e prefere até que você vá à igreja, gosta que você vá à igreja, mas ele não se decidiu ainda, é uma bênção. É uma bênção, porque você, como diz Paulo lá, né, nas cartas dele, ele diz que a mulher que não tem um marido cristão, ela com seus próprios atos e palavras, ela ganha o marido para Jesus. É como diz aqui, que é a mulher prudente, a esposa prudente. Ela sabe ganhar, né, o marido por suas palavras e obras. A esposa prudente e excelente é uma bênção para o marido, né, por suas palavras e obras. Então, irmãs, aí sim, né? Aí dá para ter um convívio. Também tem problemas, também tem situações, mas é coisas que é possível vencer. Mas, irmãs, a mulher cristã que casa com um homem que não tem interesse com a palavra de Deus, que não quer compromisso com o Senhor, critica quando você vai à igreja, essa mulher não vai ter paz dentro do lar, né? E é um direito de escolha, nós temos um direito de escolha. Então, se nós temos essa oportunidade de escolher, então vamos escolher uma coisa que seja mais, assim, acessível para nós, né? Vamos escolher uma pessoa que seja cristã, uma pessoa que entende da palavra, que anda no mesmo caminho que você. Mesmo assim, a gente enfrenta dificuldades, porque o dia a dia, irmãs, a gente enfrenta dificuldades. Todos nós sabemos que não existe casamento de felicidade todos os dias, né? Vão ter dias difíceis, vão ter dias, de tempestade, vão ter dias difíceis de enfrentar. Mas quando os dois estão unidos no mesmo propósito, há reconciliação, há entendimento. Ainda que fique por algumas horas um assim um pouco chateado com o outro, mas a palavra do Espírito Santo vai falando no coração e aí a palavra vai entrando e aí vai vindo o perdão. E os dois, depois de cabeça mais fria, sentam e conversam e conseguem resolver a situação. Mas quando um ou o outro não tem esse discernimento, fica complicado, irmãs. E tem casamentos que procedem mais mal ainda, que acabam resultando em agressões e acabam resultando em muitas coisas ruins, né? Então aí fica difícil, né, poder cumprir a palavra, né? A mulher, ela tem que ser sábia. Então ela tem que ser sábia até antes do casamento, ser sábia até antes de escolher o marido. Agora, você que já casou e de repente você tem um marido que não te entende, que não anda no mesmo caminho que você, é um marido agressivo, é um marido difícil de lidar, minha irmã, você precisa buscar muito a presença de Deus, você precisa buscar muito a graça do Senhor para que Deus venha orientar no seu proceder no dia a dia, para que Deus venha te dar sabedoria como agir e você continue orando pelo seu esposo para que ele possa um dia abrir o coração para o Senhor. Sabe, irmãs,
Através da oração, nós conquistamos muitas coisas. Através da oração, a oração é uma chave que abre portas. A oração é uma chave que quebra grilhões, quebra cadeias. Então, irmãs, se você está com um marido difícil de lidar, um marido que não aceita a palavra, um marido duro de coração, irmãs, ore a Deus. Ore constantemente, busque a direção de Deus, para que Ele possa abrir o coração, para que o Senhor venha ter misericórdia e venha agir nessa vida, para que Ele possa entender. E o Senhor pode mudar o coração do homem. Eu creio nisso, irmãs. Então, nada está perdido. Mas as irmãs, né, que estão me ouvindo, que ainda não casou, está esperando um casamento, pense muito bem antes, irmãs. Pense, busque provação de Deus, busque conselho do Senhor para que você venha tomar a decisão certa, para que você não tenha problemas mais tarde. Porque tem muitas irmãs que casaram com homens difíceis que não andam no mesmo caminho e estão tendo problemas no seu dia a dia. E aí eu falo, tem que buscar a direção de Deus. Só Deus sabe como trabalhar em cada coração, só Deus conhece cada caso, só Deus sabe agir, né, irmãs? Então, é, é uma atenção que nós temos que ter, né? Já nós casando, assim, casando, quando nós casamos com um marido que anda no mesmo caminho que o nosso, entende a palavra, também, né, tem o coração voltado para o Senhor, às vezes acontece de ter dias difíceis, ter problemas, né? Mas aí é mais fácil, porque ele está no mesmo caminho e o Senhor vai falando ao coração, ele também vai sendo ministrado pelo Espírito Santo e fica mais fácil a reconciliação, né? No caso, no momento, né? Então, irmãs, é um motivo de muita atenção, né, e muita oração. Amém? Nesse mesmo comentário aqui que nós estamos falando sobre esse versículo, eu quero ler Provérbios 12, 4. Vamos ver o que diz lá? Olha, Provérbios 12 está aqui pertinho, né, irmãs? É aquele versículo, né, que diz assim: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos, né? Então, o homem que vive com a mulher rixosa prefere morar no telhado exposto às intempéries, ou num sótão empoeirado, quente no verão e gelado no inverno. Com uma mulher assim, as alegrias do companheirismo íntimos não existem. Esse comentário que nós estamos lendo aqui é o da Bíblia da Mulher. Então, irmãs, esse versículo eu quis falar mais sobre ele porque é o dia a dia, né, irmãs? Nós somos mulheres e tem vários tipos de casamentos, né? E muitas mulheres sofrendo com casamentos que têm maridos difíceis, né, irmãs? Então, precisa muito, muito, muito da orientação de Deus, né? Buscar muito no Senhor. E eu creio que Deus ele tem sempre um caminho, né? Um escape, uma saída para todas as situações, né, irmãs? E o versículo 12 que nós lemos agora, fala, né, que a mulher ela é a coroa do marido quando ela é uma mulher prudente, né? Mas a rixosa, ela é apodrecimento dos ossos, né, irmãs? Então tem muitas mulheres que casam com maridos bons. Às vezes nem é crente, mas tem uma conduta boa, ou às vezes é até crente, às vezes cristão, conhecedor da palavra, mas a mulher é o problema. Às vezes é a mulher que é a rixosa. Então, um homem prefere morar no telhado exposto, né, como diz aqui, ou num sótão empoeirado. Então, o homem às vezes prefere demorar para chegar em casa depois do trabalho, porque não aguenta ouvir a mulher reclamar. Então, ele prefere chegar tarde, porque ele já chega e já vai dormir logo, né? Então, tem muitas mulheres que têm um casamento bom e não sabem ser mulher prudentes. Aqui a palavra condena a mulher rixosa, né? Então, ela tem tudo para ter um casamento abençoado, mas ela mesma é a tola que destrói, derruba tudo com as próprias mãos. Então, irmãs, às vezes, nós mulheres, como eu já disse em um outro áudio, nós mulheres nós temos muitas atribuições, né? Temos que cuidar da casa,
cuidar do marido, cuidar de filhos, as que trabalham fora. Além de tudo isso aqui, ainda tem que trabalhar fora, aguentar chefe, aguentar cliente, aguentar muita coisa, chegar em casa, dar conta de tudo ainda. Então, irmãs, são muitas atribuições que a mulher tem. Então, isso no dia a dia, irmãs, isso tudo no dia a dia torna a mulher um pouco cansada, a mulher estressada, e ainda sem contar, né, amadas, que nós temos as nossas, os problemas, né, as menstruações, que nos deixa assim, TPM, né? Que nos deixa a gente também irritada, os hormônios afloram, né? Então, tudo isso, irmãs, nós precisamos saber lidar com isso. Não é fácil, eu sei. Não é fácil mesmo. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas situações, com esses detalhes do dia a dia, né? E então, isso tudo acumulando tudo isso que eu falei agora da mulher que faz muitas coisas, ela acaba perdendo a paciência no lar, acaba estourando com o marido, acaba estourando com os filhos e acaba perdendo a paz na casa, né? O nosso lar, ele tem que ser um pedacinho do céu, irmãs. Ele tem que ser um pedacinho do céu. O nosso lar é o nosso refúgio. O nosso lar é quando a gente tem que entrar e sentir paz dentro dele, porque ali, no nosso lar, a gente tem que eh, sentir o refrigério e, tipo, descansar a nossa alma. A gente sai de lá, a gente vem de lá de fora com tanto problema, tanta carga. Quando a gente entra dentro do lar, a gente precisa encontrar descanso. E muitos entram dentro do lar e não encontram isso. Então, irmãs, precisamos rever as nossas, as nossas condições, o nosso comportamento, né? Porque tudo depende da mulher dentro do lar, irmãs. A mulher, ela é o centro ali do lar. A mulher, ela, o homem, ele é responsável, né, para o sustento da casa, ele é o sacerdote, ele está responsável para muitas outras coisas, mas o lar, a convivência, é a mulher. Então, tudo depende da mulher. Se a mulher tá azeda, tudo vai azedo. Então, irmãs, eu sei que é uma sobrecarga, mas, irmãs, Deus nos fez capacitadas para isso. Deus nos fez capacitadas para sermos auxiliadoras em tudo, em tudo. Então, às vezes o estresse, o cansaço, às vezes faz a gente perder a visão. Então, irmãs, vamos tomar cuidado, vamos pedir orientação a Deus e a ajuda do Espírito Santo para nós enfrentarmos o nosso dia a dia com leveza. Quando nós colocamos sobre Jesus toda a nossa carga e pedimos a direção dele para a gente resolver passo a passo cada coisa, o Senhor nos dá graça, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento, ele nos dá força e nos dá a leveza que nós precisamos no dia a dia. Então, irmãs, vamos tomar cuidado com essa parte da nossa vida, né? Em sermos a mulher prudente, em sermos e não sermos a mulher rixosa, né? Porque a mulher rixosa ela derruba o lar, né, amadas? Nós paramos aqui no versículo 9, né, irmãs? E vamos encerrar esse áudio. No próximo áudio daremos continuidade aos outros versículos, né, irmãs? E eu quis dar uma ênfase aqui nesse versículo 9, porque é algo que precisamos prestar atenção e é muito importante, né? Então, aqui nesse comentário da Bíblia da Mulher, o finalzinho diz assim: que com uma mulher rixosa, as alegrias do companheirismo íntimo não existem. Irmãs, é tão bom ter um casamento quando os dois se entendem, há paz no lar. A alegria do companheirismo íntimo, ela é expressa no casal, é expressa dentro da casa, é onde o casal anda, todo mundo vê que há algo diferente ali, porque a alegria, um como vou dizer, os dois estão abastecidos, os dois estão entendidos, os dois estão completos, é isso que eu quero dizer, porque os dois estão completos. Então, irmãs, vamos pensar nisso. Não sei como está o teu casamento, não sei como está a sua vida no seu dia a dia, mas pensa nisso. Pede para Deus falar mais no teu coração. Pede para Deus mostrar como tem que ser as suas atitudes dentro do lar. Se você está sendo a mulher prudente, glória a Deus, continue assim e ajude as que não estão conseguindo ser. Deus ele tem sabedoria, ele para dar a quem pede a ele.
Então, peça sabedoria para como deve ser o seu comportamento dentro do seu lar. Preste muita atenção nisso, amadas. Isso é muito importante. É uma família, é um ministério. Primeiro, o ministério nosso está nas nossas mãos, é a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento. Então, nós precisamos tomar cuidado e cuidar bem dele, porque envolve a base dos filhos também. Amém? Eu vou encerrando esse áudio por aqui e te espero lá no próximo áudio para darmos continuidade ao nosso estudo do capítulo 21 de Provérbios, tá bom, amadas? Deus abençoe a sua vida e Deus continue falando do seu coração. E eu também vou ficar aqui mastigando esta palavra, aprendendo um pouquinho mais com Deus, amém? Espero você no próximo áudio. Fique com esse Deus maravilhoso.